Eu vou falar um pouco para vocês sobre quando Bakhtin começa a analisar os poemas e descobrir que nos poemas há diferentes vozes. É que por volta do final do século XIX começa a surgir a literatura comparada. Surge a literatura comparada, que tem como base a comparação entre os textos literários, e aí começa a analisar sua estrutura, suas linguísticas, as regras gramaticais, a influência da cultura nos textos, a influência da nacionalidade nesses textos e suas relações, de modo que eles proporcionam a intertextualidade a partir do diálogo entre eles, certo? Bakhtin, então, ele começa a analisar esses poemas e aí ele descobre que nos poemas há diferentes vozes. E essas vozes, elas são proporcionadas a partir do discurso de outros que são introduzidos nos textos, né? Causando ali proporcionando, né, os intertextos, que são os sinais, né, os signos os signos da linguagem, das várias formas de linguagem, pelas quais vão proporcionar uma interpretação e a intertextualidade. E aí Bakhtin descobre que esses vários tipos de textos, esses vários arranjos de formatações de textos que são também inseridos em outros textos, trazendo outros discursos para ampliar, né, o sentido, trazer outros sentidos, reafirmar um sentido ou também se opor a aquele sentido. Eu posso trazer, por exemplo, um elemento para o meu texto, mas não significa que aquele elemento está afirmando de fato o que está contido. Por exemplo, quando a gente lê entre linhas, se eu coloco, por exemplo, aspas em um certo texto, uma certa palavra, aquilo ali já traz um novo sentido. Não é porque eu coloquei a palavra que ela vai ter o sentido real, porque a aspas ali está trazendo para mim uma ironia, né? Algo muito sarcástico, que se a pessoa fizer a leitura da linguagem textual com um olhar crítico, ela vai conseguir entender as entrelinhas e fazer uma leitura trazendo novos sentidos. As pessoas podem sim ver um mesmo texto e sentir neles diferentes sentidos. Eu posso fazer uma interpretação diferente de outra pessoa, mas a interpretação ela vai de acordo com o conhecimento de mundo que eu tenho. Então, a partir do que eu conheço, se eu não conhecer todos os elementos que estão contidos nesse texto, é muito provável que a minha interpretação vai ser muito fragmentada. Porque uma pessoa que tenha mais conhecimento, né, de conhecimento geral, ela vai conseguir ler, detectando os sinais, os signos que estão presentes nos textos e fazer um outro tipo de leitura. Então, Bakhtin entende que o movimento de interação entre esses textos, a relação entre textos literários, sociedade e história, estão envoltos pelas relações entre esses textos, as linguagens que são utilizadas para passar a mensagem e o diálogo que é transmitido, né, a mensagem, porque para Bakhtin a linguagem ela tem um teor ideológico e essa ideia ela é passada através do processo de linguagens, das formas de linguagens. E aí temos, né, um exemplo disso, as publicidades impressas, os textos de publicidades impressas, porque eles trazem elementos linguísticos em textos, trazem intertextos em textos,
utilizando esses recursos da linguagem como forma de estar passando essas mensagens com uma forma muito criativa, que às vezes traz também duplo sentido, que a maldade, né, ela está nos olhos de quem vê, mas realmente a pessoa vai fazer uma interpretação de acordo com o conceito que ela tem de valor, né? Então, os anúncios publicitários, eles aproveitam muitas vezes da inocência das pessoas e acabam fazendo anúncios de duplo sentido. E muitas das vezes os redatores, eles utilizam de recursos linguísticos e visuais, utilizam figuras a fim de chamar a atenção do consumidor para demonstrar interesse em determinado produto. Então, eles contam com uma criatividade muito grande para trazer esses processos de intertextualidades e textos inseridos em outros textos, duplo sentido e por aí vai. Nesse caso, então, concluímos que a intertextualidade é a incorporação de significados inserido em outro texto. Algo que tenha um determinado significado é inserido em outro texto para que ele possa criar um novo sentido, trazer, né, uma crítica. Ele pode estar ali inserido com alguma intencionalidade que a partir da leitura, a interpretação, a internalização, né, do que está subentendido, né, do que está inserido num determinado texto, a partir da interpretação do texto, a partir do intertexto que está carregado de figuras de linguagens, a fim de proporcionar uma interpretação de novos sentidos. É isso. Então, nós iremos trazer a nossa prática como um exercício de intertextualidade, né, visando que seria uma atividade para jovens e adultos, e iremos usar essa ferramenta na construção de sentidos. E é isso.